Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus, que bom poder estar aqui e compartilhar a palavra com vocês. Estou muito feliz porque hoje eu estou recebendo o meu irmão, Júlio, que é o irmão caçula. E o Júlio veio aqui para agradecer os irmãos da intercessão, os irmãos que oraram por ele. Ele passou por uma luta na área de saúde, mas para a honra e glória do Senhor, ele está curado. Amém? Deus curou o Júlio. E vai viver muitos anos aí para servir o Senhor. Ele é um servo do Senhor. A nossa família toda serve ao Senhor. E eu sei que aquele que começou a boa obra há de completar. Amém, igreja? E aí, seguindo no tema que nós estamos esse mês, práticas espirituais. Semana passada o pastor Léo falou sobre confissão. Foi tremendo a bênção, a palavra sobre arrependimento, que é o primeiro passo, né, das práticas espirituais importantes, a confissão. E hoje eu quero trazer um dos princípios da prática espiritual sobre mordomia cristã. Repita essa palavra, mordomia cristã. E vamos ler a palavra de Deus no texto que se encontra em 1 Pedro e 1 Coríntios. Depois eu vou disponibilizar esse esboço, porque como eu vou ler muitos versículos, talvez você queira depois ter oportunidade de ler e reler, eu vou disponibilizar no grupo de líderes, aí no grupo da Igreja das Casas, aí você também pode enviar nos seus grupos, amém? E a palavra do Senhor em 1 Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, ou bons mordomos da multiforme e graça de Deus. Em 1 Coríntios 4:2 diz que, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém, igreja? Mordomo fiel. E só que você sabe que pela queda, depois da queda, depois do pecado, o homem passou a viver dependendo do seu próprio esforço, da força do seu próprio braço. Lá em Gênesis, uma das consequências, teve várias consequências do pecado, a separação, a independência e tantas consequências, mas uma das consequências se encontra em Gênesis 3:19, que diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Fecha seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Senhor, eu quero agora me esvaziar de mim mesmo, Senhor. Diminuir para que o Senhor cresça e apareça. Fala conosco poderosamente nesse tema que é tão sensível. Para que nós como igreja possamos ter sabedoria, para sermos mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado. Senhor, tira todo argumento, todo sofisma, todo o que foi implantado pelo inimigo, pelos conceitos do mundo, e nós queremos apenas ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra possa ser vida na nossa vida. Transforma o nosso coração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Então, amados, existe uma mentalidade no mundo, que governa os conceitos do mundo, hoje em dia, que é quanto mais eu tenho, mais eu sou. Quanto mais eu tenho, mais importante eu serei. E por isso que a maioria das pessoas vive correndo para acumular, para competir, para consumir e tentar controlar a sua vida para que, como lá em Gênesis, lá em Êxodo, quando o povo tentou guardar o maná, para tentar guardar para o futuro, e não deu em nada, apodreceu. Porque o nosso Deus é o Deus que provê todos os dias o pão nosso de cada dia, amém? Agora, queridos, deixa eu fazer uma pergunta simples e direta. Aquilo que você considera mais valioso, aquilo que você considera mais valioso é realmente seu? E muitas pessoas poderiam dizer, sim, é meu. Eu cheguei aqui, eu sou um imigrante, eu conquistei, eu trabalhei, eu lutei. É meu, é minha casa, meu carro, é minha família. E sabe, amados, aí começa o problema.
Aí começa o problema, a raiz do problema. Porque a Bíblia diz o seguinte, em 1 Timóteo 6,7. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Eu não trouxe nada do pó e eu não vou levar nada para o pó. Da mesma maneira que nós chegamos, nós vamos. Entende, queridos? E aqui está o primeiro choque espiritual. Nada é seu, nada é meu. Nem dinheiro, nem casa, nem tempo, nem dons. Tudo passa pelas nossas mãos, mas pertence a Jesus. Pertence a Ele, é dele. Dele, por Ele, para Ele. Por isso que em Salmos 24:1 diz assim, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. A terra fala do chão que a gente pisa, da natureza, dos recursos hídricos, de todos os recursos. E o mundo fala da cultura, da sociedade e principalmente de toda a humanidade, das pessoas. Tudo é do Senhor, tudo é dele. Amém, queridos? Tudo é dele. E entre o nascer e entre o morrer, nós vamos administrar coisas que nunca foram nossas. E essa é o principal princípio da mordomia. Administrar coisas que nunca foram verdadeiramente nossas. E mordomia, ela não é apenas sobre dinheiro. Ela é parte da nossa identidade. Nós somos mordomos, elegidos por Deus. E mordomo e despenseiro significa quem cuida do que não é seu. E é assim que Jesus nos vê. É dessa maneira que Ele nos vê, como mordomos, como despenseiros da multiforme graça de Deus. E como Ele nos vê? Olha o que diz em Lucas, capítulo 12, do versículo 42 ao 44. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Lucas, capítulo 12, mostra como o Senhor nos vê. Como mordomos, Ele nos confiou recursos, nos confiou a igreja, nos confiou o corpo de Cristo para que a gente cuidasse. E se eu cuido, se eu ponho atenção, Ele diz que Ele vai nos beneficiar, nos presentear com galardões, que principalmente com todos os seus bens. Vamos participar das riquezas de Cristo, nas regiões celestiais. Nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo. Quantos creem? Quantos creem que você já participa dessas riquezas? E aí, queridos, e aí está o padrão de Deus. Olha o padrão de Deus em Lucas 12, 45 e 46. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera. Um dia que não espera. E aí tem algo que tem que causar um temor santo no nosso coração. Jesus vai vir num dia que não vão estar esperando. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, por isso que ele diz, Ele virá num dia em que não espero. Então eu tenho que procurar entender o princípio da mordomia cristã. E o problema não começa na ação. O problema começa onde? No coração. Diga assim, coração. É aí onde começa a luta. Porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema nunca foi ter coisas. Não é isso. Pelo contrário, Deus quer que você trabalhe. Porque a Bíblia diz assim, aquele que não trabalha também não coma. Então faz parte da vida conquistar, crescer, angariar. Isso é bom, faz parte. Mas o problema foi a ilusão que o dinheiro, que os recursos traz do controle. De não querer depender, de não querer depender nem de Deus, nem de ninguém. Ser autossuficiente. Isso é o que a maioria das pessoas cai. O problema está aqui, no coração. E sabe, queridos,
Quando nós deixamos de ser donos, o peso sai. Quando você entende que você não é dono, o peso sai, a ansiedade diminui. E principalmente quando esse princípio entra no nosso coração, tudo muda. Muda a forma como você ganha, muda a forma como você gasta e principalmente a forma como você confia em Deus. E isso vai mudar completamente a nossa visão, a visão do reino, a visão do evangelho, a cosmovisão. Por quê? Porque a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não vão se abalar com as más notícias. Não sei se você sabe, todo dia tem uma má notícia. Rumores de guerra, problema, e aqui você ouve. Mas aqueles que confiam no Senhor vão permanecer firmes. Os que confiam e esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está renovando as suas forças. Pode ter más notícias, pode ter problema, mas Deus está renovando, porque aqueles que confiam no Senhor não vão ser abalados. Quantos podem dizer um amém por isso? Sabe, amados? Então, o primeiro princípio que eu quero trazer, o primeiro ponto dessa mensagem, é o que define um mordomo, um despenseiro aprovado. Repita assim comigo, o que define um mordomo, despenseiro aprovado? Em 1 Coríntios 4:2, nós lemos no início, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Deus não pede que você seja o mais talentoso, Deus não pede que você seja o mais inteligente, Deus não pede que você seja o mais rico, Ele não pede que você resolva tudo, pelo contrário, Ele pede uma coisa, fidelidade naquilo que foi confiado nas suas mãos. Vou repetir, o que Ele pede é fidelidade naquilo que Ele te confiou. Esse é o princípio, o primeiro princípio. E aí, Jesus ele foi bem específico nesse ponto. Ele chama os discípulos e dá esse texto, Lucas 16, de 10 a 12. Lucas 16, de 10 a 12. Diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que Jesus está fazendo uma comparação com 80, 90 anos, com o que a gente pode angariar aqui, comparado com uma eternidade, com tudo que existe lá no céu, porque a palavra diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Então são riquezas, lá o que mais a gente considera de valor aqui é ouro, lá é asfalto. Para você ter ideia da grandeza que é, o apóstolo Paulo disse, eu não tenho nem como contar as coisas que eu vi. É maravilhoso demais. E ele não conta, porque ele esteve lá no terceiro céu. Ele disse que ele viu coisas inefáveis, coisas que ele não conseguia explicar. E sabe, amados, ser fiel no pouco, isso é sério. Sabe por quê? Porque o que você faz com o pouco, o que você faz com esse tempo aqui que nós estamos passando aqui, 80, 90, o tempo da terra, o que você faz com pouco revela quem você é. Vou repetir, o que você faz com pouco revela quem você é. Por isso que a mordomia é uma questão também de identidade. E muita gente espera ter mais. E diz assim, quando eu melhorar de situação, aí sim eu vou ajudar, eu vou contribuir. Quando a minha situação melhorar, quando a minha família melhorar, quando eu arrumar um trabalho melhor. Só que isso nunca acontece. Mas Deus olha como você cuida do que já tem. Quantos já receberam bênçãos do Senhor aqui? Quantos já têm sido abençoados pelo Senhor? Então Deus olha, não é o muito no pouco, Ele olha o que você já recebeu. E Ele observa. Nada é nosso, tudo é temporário e o que mais impacta o meu coração
é que nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. Olha o que diz em Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está diante dos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. Todos nós vamos ter um dia que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Todos nós vamos prestar contas. E sabe, amados, naquele dia a pergunta não vai ser quanto você acumulou, como estava a sua conta de investimento em ações, como estava a sua conta bancária, não. Ele não vai perguntar nada disso. Ele vai perguntar como você foi fiel. Mas em que você foi fiel? Se você foi fiel no pouco, nos relacionamentos, sabe, amados, nas coisas que Deus dá. Porque fidelidade significa permanecer no propósito, honrar o que foi confiado e fazer o que Deus mandou fazer. Isso é fidelidade. O discípulo, o caráter do discípulo é fidelidade. O discípulo é aquele que crê e faz tudo o que Jesus mandou fazer. E essa é a fidelidade que Deus espera de mim e de você. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Ei, gente fiel, glória a Deus. Diz aí para o teu irmão, glória a Deus que você é uma pessoa fiel. Profetiza, amém? Por quê? Porque é assim que Deus quer que eu e você sejamos fiéis. Fiéis com aquilo que Ele nos confiou. E o segundo princípio dessa mensagem, o segundo ponto, é que a mordomia, ela tem que ser através da fidelidade, mas essa mordomia, essa fidelidade não é emocional, não é um sentimento, ela é prática. Eu tenho que saber, eu tenho que calcular, eu tenho que fazer contas, eu tenho que entender como funciona as coisas, para que eu possa realmente saber como usar de maneira que vai agradar a Deus. Olha o que diz em Lucas 14:28. Quem de vocês não se assenta primeiro para calcular o custo? O que ele está dizendo é que todos nós precisamos fazer planos. E a Bíblia chama de sabedoria planejar, organizar, colocar limites. Colocar limites, porque o mundo vai dizer para você, consuma, depois você vê o que vai fazer. Compre, angarie, acumule e depois você resolve. E aí os problemas começam. E a Bíblia chama de sabedoria organizar, mas também chama de insensatez, viver sem controle, gastar sem saber para onde foi. Provérbios 21:20 diz assim, na casa do sábio há tesouro, mas o insensato tudo desperdiça. E a fidelidade, queridos, ela começa nas pequenas áreas da nossa vida, bem cuidadas, bem planejadas, tempo, dinheiro, relacionamentos, matrimônio, filhos, ministério, tudo isso foi confiado e quanto mais eu cuido, mais atenção eu coloco em cada área, mais eu vou receber sabedoria de Deus para crescer, multiplicar e fazer a vontade do Senhor. Esse é o propósito. Sabe, se você não administra a sua vida bem planejada, se você administra bem a sua vida, Deus vai trazer cada vez mais revelação. E como você administra, revela quem governa o seu coração. Porque a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então é importante entender que eu tenho que saber exatamente. Porque Deus não vai pedir sucesso, Deus não vai pedir êxito, Deus pede apenas fidelidade. Diga essa palavra, fidelidade. Você pode ser até uma pessoa bem estruturada, ter controle, fazer suas planilhas. E você pode até ser uma pessoa bem organizada, mas ainda assim viver com a mentalidade errada. Porque não sei se você sabe, a nossa vida muitas vezes é construída ao redor dos nossos defeitos.
E a gente vai crescendo com isso, vai ali, a nossa vida vai ser. E a pessoa diz, mas eu sempre fui assim, eu sou assim. E na verdade, amados, a Bíblia fala que nós devemos despojar o velho homem, deixar o velho homem. E aí nós devemos despojar o velho homem que se corrompe pela concupiscência e pelo engano. E aí nós devemos mudar a nossa mentalidade e revestir-nos do novo homem, criado segundo a Deus em verdadeira justiça e santidade provenientes da verdade. Então eu preciso deixar a velha natureza, despojar o velho homem, todos esses defeitos que vieram do meu DNA, que veio por conceitos, eu tenho que começar a limpar e revestir do novo homem. Aleluia! Quantos querem se revestir desse novo homem? Segundo a Deus, pode aplaudir o Senhor, é Jesus, é Jesus. E qual é a mentalidade equivocada? E Jesus dá um alerta. Ele diz assim, Lucas 12:15. Cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ele está dizendo, cuidado, fique esperto. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, cuidado, fique alerta, fique alerta. Porque a vida do homem não consiste na abundância ou na quantidade de bens. E o mundo nos treinou para consumir, para acumular, para crescer e ser servido. E isso não é reino. Isso são conceitos do mundo. Mas se você entender a palavra, Deus, ele inverte as coisas. No mundo é a lógica do mais forte disfarçada de progresso. E se você observar bem, hoje em dia existem dois tipos de pessoas na nossa sociedade. Os consumidores, os takers, e os givers, que são os doadores. Vou repetir, os takers, consumidores, e os givers, doadores. E os consumidores, os coletores, vivem para receber, vive para si, quer ser servido, ama ser servido, suga energia onde ele quer que esteja, está sempre preocupado em como eu vou levar vantagem nas situações. O coletor, ele vive fechado, sempre querendo mais e mais e mais. E a Bíblia descreve o consumidor, o coletor, da seguinte forma. Provérbios 30:15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, me dá e me dá. Esse é o perfil do coletor, do consumidor. Mas o doador, cadê os givers? Cadê os givers? Cadê os doadores aqui? Dá um amém. É diferente, são discípulos, vive para abençoar, serve, dá suporte, confia em Deus, dá com alegria, ama incondicionalmente. O doador, ele vive aberto, calculando como pode contribuir. E uma das coisas que o doador, o giver, tem é muita alegria. Porque o que descreve a característica de um giver está em Atos 20:35. Diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. A palavra diz, felizes aqueles que dão, mais do que aqueles que recebem. Amém? A bem-aventurado significa felicidade, alegria. Tem mais alegria em dar do que receber. Você quer ver uma pessoa alegre? Normalmente ela é um giver. Ela é uma pessoa que dá. Ela é uma pessoa que contribui. E a pergunta que eu quero fazer para você, você que nos assiste, você chegou aqui para ser um giver, para abençoar, ou para ser um taker, um consumidor, para receber? Não precisa responder. Cada um pode perguntar a si mesmo. Amém? Cadê os givers? 3 pessoas, meu Deus. Cadê os givers? Amém? Glória a Deus, melhorou. Senão eu já ia pensar que você já recebeu no Evangelho
Você conhece o Senhor. E agora você já percebeu que no Evangelho tudo é oposto ao mundo? No reino de Deus, lá no mundo, aquelas pessoas que têm mais pessoas servindo a Ele é mais importante. No reino é o contrário. Aquele que quer ser o maior tem que ser servo de todos. No reino, aquele quanto mais pessoas você servir, mais importante você vai ser no reino. No mundo é o contrário. Lá no mundo, as pessoas querem ser primeiro, no reino não. Aquele que quer ser primeiro, seja o último. Aleluia. Jesus disse, eu dei o exemplo. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse, olha, eu sendo Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês. Agora vão e façam o mesmo. E não sei se você sabe, lavar o pé naquele momento era para aqueles servos que já não tinham mais nenhuma utilidade. Então colocava para lavar. Então Jesus chegou naquele lugar de servo, lavou os pés. Pedro tentou no momento ali ainda falar, não faça isso, não vai fazer. Jesus falou, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Então o que nós entendemos que o reino de Deus é loucura. Porque a pregação do Evangelho da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é transformação. E é isso que nós temos que amar, o poder da cruz. Senhor, a cruz significa tudo. E o que o mundo valoriza, Deus inverte. Lá fora o que o mundo valoriza, Deus inverte. Agora, a mordomia. A mordomia nasce do amor. Não da obrigação. Eu não sou obrigado, porque por obrigação não vai funcionar, mas é o amor que nasce da resposta ao que Cristo fez por mim e por você. Ele deu tudo. E esse amor, porque a Bíblia diz, aquele que muito é perdoado, muito ama. E amor, o amor ágape é dar, é se entregar. Então, a mordomia é uma resposta ao amor de Cristo. Quantos amam ao Senhor? Isso é a resposta. Sabe, querido, e a igreja avança quando cada um assume a sua parte com vida, com os dons, com os talentos e com os seus recursos. Não é o pastor Léo todo domingo vir aqui e pedindo para que você contribua. O pastor vindo aqui todo domingo pedindo para que você seja um investidor do reino. Não, não é isso. E eu gostaria de até fazer uma confissão aqui para vocês. Um desejo que eu tenho. Depois eu vou ter que resolver com o pessoal do presbitério administrativo. Já vou pedindo perdão antes. Aqui depois, porque eles lutam para manter a igreja funcionando. Mas eu vou confessar algo. Sabe um desejo que eu tenho? Que no domingo a gente não precisasse pedir para você contribuir. Colocaria uma placa lá fora dizendo aqui, essa igreja é uma bênção. Aqui existem pessoas que trabalham para manter esse lugar funcionando. Aqui tem ar-condicionado, tem alimento para as crianças. Se você quiser contribuir, contribua. E aí, amado, seria o coração das pessoas. Porque, vou dizer, eu canso de ficar aqui pedindo, pessoal, contribua. Pessoal, faça o dízimo. Pessoal, semeia. É uma confissão, depois você pode até editar essa parte aí. Sabe, queridos, mordomia é o povo entendendo que o reino de Deus avança através das mãos de gente fiel. O reino de Deus avança através de gente fiel. Das suas mãos, vai passar pela sua mão, e aí o reino de Deus vai avançar. Você que chegou como imigrante foi ajudado. Quantos aqui chegaram e foram ajudados? E alguém foi canal de bênção na sua vida, agora é a sua vez. Agora é a sua vez de ajudar, de semear, de estender a mão, de contribuir para que essas pessoas que chegam aqui buscando Deus, buscando refúgio, buscando restauração, possam receber da igreja o abraço, o amor e serem ajudadas em nome de Jesus. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, agora é a sua vez. É a sua vez. Hebreus 13:16 diz assim,
Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifícios que Deus se agrada. Sabe o que é? Fazer o bem e repartir com os outros. Não é tremendo? Então, queridos, eu quero entrar na parte prática dessa mensagem. A mordomia de maneira prática. Primeira coisa, Mateus 6,33, um texto muito conhecido que você deve saber de cor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A cultura diz assim: pague tudo e se sobrar, você ajuda, você semeia. Mas a verdade é que nunca sobra. Trabalhe, pague tudo e depois você vê se sobrar alguma coisa, você ajuda. Esse é o conceito do mundo. E, não sei se você já reparou, as pessoas que mais reclamam do dízimo são as pessoas que não dizimam. Não sei se... Por quê? Porque, na verdade, a pessoa precisa ter realmente um encontro com a graça de Deus. É aí que eu vou entender que o princípio... E aí, Deus inverte a ordem. Ele diz assim, Deus primeiro, isso não é misticismo, mas é uma decisão prática, onde coloca o nosso coração no lugar correto. Deus primeiro, depois o restante. E há um princípio simples que Deus usou para reeducar a minha vida financeira. O princípio 10, 10, 80. Repita isso, 10, 10, 80. Não é uma fórmula, mas simplesmente é um estilo de vida. Primeiramente, Deus, 10%. Porque, não sei se você sabe, o dízimo ele está antes da lei, onde Abraão semeou na vida de Melquisedeque, o sacerdote. Depois, na lei, o povo era meio turrão, meio, como se diz assim, né? Mão de vaca, meio coração duro, aí Deus estipulou. Mas no Novo Testamento, Paulo eleva o padrão e ele diz, agora, cada um contribua segundo propôs no coração. Não por necessidade, não por obrigação, mas com alegria. E uma pessoa alegre que recebe não vai dar só 10%. Sim ou não? 10% aí é a base, o norte. Mas quando eu entendo esse princípio do amor de Deus, quando eu entendo o princípio da mordomia, nada é meu. É tudo dele. E se ele me pedir 30%, se ele me pedir 40%, eu vou dar com alegria para a honra e glória do Senhor. E é isso que Deus espera. Então esse princípio me ajudou muito. 10, 10, 80. E aí, queridos, o poder viver dentro dos limites. Os 80% eu tenho que viver de acordo com o meu perfil, com a minha porção, com aquilo que eu possa viver. Amém? Quantos podem dar um amém por isso? Provérbios 21, 5 diz assim, Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O orçamento te coloca no controle. Você decide para onde vai o dinheiro, em vez de você correr atrás tentando entender para onde foi o meu dinheiro. O que aconteceu? E aí, queridos, existe algo que é tremendo para você entender sobre Deus. Em Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Todas as, aqui não diz algumas, não diz o quê? Todas, repita, todas. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, se Deus supre todas as minhas necessidades, qual é o problema? Qual é o problema? O problema não é a falta de provisão. Muitas vezes é insatisfação. Não é a falta de provisão, é a insatisfação. Não falta provisão, sabe o que falta? Contentamento. Repita a palavra, contentamento. Contentamento. E é algo que eu vou ser sincero,
Não nascemos com contentamento. Pelo contrário, pelo pecado, isso foi contaminado. Já desde a mais tenra idade, nós somos descontentes e insatisfeitos. Sim ou não? Olha para uma criança. A insatisfação faz parte da natureza humana. Mas aí, Paulo dá uma chave poderosa. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento precisa ser aprendido. Eu preciso praticar, eu preciso entender e aprender a viver contente. Porque vida suprida é quando nós temos o suficiente para viver. E muitas vezes pode parecer pouco, mas é o suficiente. Muitas vezes pode parecer pouco, mas é o suficiente. Deus dá o suficiente, mas o nosso coração insatisfeito quer mais do que precisa. E é aí onde tudo se desorganiza. É onde tudo se desorganiza. E eu quero te dizer algo. Sabe, viver com dívidas, sem condição de suprir a necessidade básica da família, é um tipo de escravidão. Mas eu tenho uma boa notícia para você: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecerão a verdade vos libertará. Ele veio nos libertar da escravidão. Deus quer libertar, Deus quer trazer a provisão e você ficar livre, sem medo. Por isso, cara, é muito importante entender e cancelar a insatisfação e pedir: Senhor, eu quero contentamento, eu quero aprender. Quantos querem aprender a viver contentes? Vivemos num mundo onde as coisas mudam, onde as riquezas, os recursos trocam de mão muito rápido. Então não existe uma segurança nesse mundo que nós vivemos. E a nossa segurança está no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso refúgio está nele. Sabe, queridos, o problema não é quando aquilo que é suficiente para Deus não é suficiente para nós. E aí eu vou te dizer, nenhum dinheiro vai resolver. Pelo contrário, às vezes mais dinheiro aumenta mais o problema. E eu quero dizer algo, que a liberdade financeira não vem de você ganhar mais, mas de você gastar menos. Vou repetir, presta bem atenção. A verdadeira liberdade financeira não vem de você querer ganhar mais, mas gastar menos. E aplicar o que Deus tem te dado para investir, para multiplicar e poder ser um canal de bênção. Amém? Em nome de Jesus. Quantos querem gastar menos aqui? Todo mundo, eu também. Porque a sociedade, hoje o algoritmo, sabe o que é o algoritmo, né? Ele vai dizer que você precisa. Ele vai mostrar coisas para você que você fala: não, isso aqui vai ser para você, você precisa disso, porque se você não tiver isso, você não vai ser feliz. E aí quando você começa a olhar coisas, ele começa a mandar mais ainda, e ainda um link para você dar um clique e comprar. Quantos já caíram no Temu? Temu é assim, né? Aquele negócio do Temu fica lá rodando, você fala: agora eu vou ganhar. Agora, e você vai, quando você vê, puxa vida, mas eu gastei mais do que o negócio. Porque é o sistema é assim, ele quer que você consuma, que você se divide, que você fique correndo atrás para poder cobrir buraco. Mas em nome de Jesus está cancelado, em nome de Jesus. E a liberdade financeira vem em você gastar menos e poder viver de maneira feliz, um estilo de vida simples e uma agenda equilibrada. Hoje as pessoas estão tão estressadas, você olha as pessoas, elas vivem correndo, e às vezes eu tenho um amigo, ele tem 2 trabalhos, ele sai de um, vai para o outro, chega à noite e vai cuidar e faz a preparação. Eu olho ele e falo: meu irmão, você precisa dar nos acelerada. Não, mas não posso porque eu fiz isso, eu comprei aquilo. Eu falo: meu Deus do céu, então reprograma a sua vida, porque não é fácil. Olha o que diz em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais se farta. Quem ama a abundância nunca se satisfaz. Amém? Pode dar um amém em nome de Jesus? E o terceiro princípio dessa mensagem. A mordomia não só faz parte da nossa identidade, mas ela tem um propósito eterno.
E eu vou dar um contexto de uma parábola que Jesus conta, de um mordomo que foi desonesto. E esse mordomo sabia que ia perder o emprego. E aí ele tem uma ideia, ele fala, uau, eu vou perder o emprego, não vou ter para onde ir, e vou ficar numa situação mal. Aí ele vai e procura todos os credores do seu senhor, e faz o seguinte acordo, olha, se você pagar e quitar essa dívida, eu vou te dar um bom desconto. E ele negocia com aqueles credores e consegue receber todos os devedores, toda aquela dívida, leva para o seu senhor, entrega, e Jesus diz o seguinte, em Lucas 16:8. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Aí vem uma expressão que às vezes me causa tristeza, mas ao mesmo tempo é uma evidência. E diz assim, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Está dizendo Jesus que lá fora, o pessoal do mundo, entre eles são muito mais espertos nas coisas entre eles do que os crentes. Você quer ver ter problema na igreja? É quando um irmão resolve fazer negócio com outro. Vamos fazer uma sociedade. Pronto, eu falo, meu Deus, vai dar problema. É batata. Já vi acontecer. Por quê? Porque lá fora, o pessoal do mundo, eles querem realmente angariar, garantir o futuro. O crente, não sei e tal. E aí ele está dizendo, é uma constatação. Os filhos do mundo são mais astutos do que os filhos da luz. E agora, a parábola do administrador infiel, Jesus não elogia a desonestidade dele, mas a prudência. Ele viu a realidade, vou perder, vou ficar mal, e aí ele pensou no futuro e agiu. Isso que Jesus destaca, avaliar, planejar e agir. Da mesma maneira com a sua mordomia, avaliar, planejar e agir. O sábio encara a realidade, vê o perigo e busca refúgio. O tolo vai adiante e sofre a consequência, sai no prejuízo. O sábio vê o perigo, ele se protege, o tolo sofre as consequências. E aí Jesus continua na parábola desse administrador desonesto, ele diz assim, agora olhando para todos os discípulos, ele diz assim, por isso eu lhes digo, usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, eles os recebam nas moradas eternas. Amém? Jesus não está falando de comprar a salvação, porque a salvação é graça, favor e merecido. Jesus não está falando de comprar as pessoas, não, nada disso. Ele está ensinando a usar o que temos para gerar impacto eterno, para gerar processos na eternidade, amém? E quando você investe no evangelho, quando você investe na obra, você está investindo na eternidade. Por isso que Jesus disse, juntais tesouros dos céus, onde a traça e o ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam e minam. Como é que eu vou juntar tesouros se a própria palavra diz que eu não vou levar nada desse mundo? Você não vai levar, mas você pode enviar antes. Diz aí para a pessoa, pode começar a enviar para a eternidade. Diz aí com muito amor, envia. Então, queridos, juntar tesouros no céu. E sabe o que vai acontecer? Imagina você chegando lá, uma fila de pessoas olhando para você, de braços abertos, e dizer assim, eu estou aqui, porque você foi fiel com o que você recebeu. Eu estou aqui, porque você foi fiel com aquilo que você recebeu. Aleluia. Dê um glória a Deus, a Jesus. Glória a Deus. Imagina você ser abraçado com aquelas vidas, pessoas que você nunca imaginou, que foram alcançadas porque de uma forma ou outra você usou a tua mordomia, os teus recursos para investir no evangelho, para ganhar vidas. O que são 80 anos comparado com uma eternidade? O que são 90 anos comparado com a eternidade? Eu já vi muita gente rica morrer no leito, sem ninguém.
E uma das pessoas que eu fui visitar para orar, ele diria assim: eu daria tudo o que eu acumulei. E o cara era rico, 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 para poder restaurar a minha família que eu perdi, meus filhos. Eu daria tudo para ter mais uma chance. Mas infelizmente não deu. Ele aceitou Jesus, mas tudo ficou aí, os herdeiros começaram a brigar, deu uma maior confusão, e ele se foi. Sabe, amados, eu quero encerrar com o quarto ponto e princípio, em nome de Jesus. A mordomia. A mordomia que Deus te deu. Ele não vai exigir de você mais do que Ele te deu. Mais do que a sua capacidade para administrar o que Ele te deu. Diz assim: uau, que alívio. Diga assim: ai, que bom. Diga isso: ai, que alívio. Ele não vai cobrar de você além do que Ele te deu. Quando você for prestar conta, Ele vai perguntar sobre aquilo que Ele te confiou. Em Mateus 25:15 diz assim, isso é a parábola dos talentos, todos conhecem. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. E aí, meu Deus, Jesus nunca exige de você o que Ele não te deu. Ele nunca exige de você o que Ele não te deu capacidade para administrar. Naqueles homens, aquele que recebeu 5 usou, agiu, planejou, conseguiu multiplicar. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. E o que recebeu 1 começou a pensar na vida, na responsabilidade que ele ia ter, no medo, e ele foi e enterrou. Falou: quando ele chegar eu devolvo. E Jesus olha para aquele que multiplicou, diz: servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. E ele olha para aquele que deu 1, pegou aquele 1 talento, deu para o que tinha 5. E disse: servo mau e negligente, aparta-te de mim. E aquilo que eu não uso, aquilo que Deus me deu e eu não uso, eu vou perder. Aquilo que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, se você não usar, outra pessoa vai herdar. E eu tenho que vencer a síndrome do mar morto. Apenas receber, receber, receber. A Bíblia fala assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem pouco foi dado, pouco será exigido. Ele não compara você com ninguém, igreja. Ele não compara você com ninguém. Ele trata você individualmente, como indivíduo. Ele te ama. Em 2 Coríntios 3:5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você não vai administrar na força do seu braço, mas na capacitação que Deus dá. Porque a capacidade vem dele. A inteligência para conquistar, para ganhar, ampliar, vem do Senhor. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E eu quero concluir essa mensagem trazendo a igreja de volta ao essencial. De volta ao essencial. Você nasceu com um propósito. Em Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Mas o pecado nos afastou disso. Passamos a viver como donos do que nunca foi nosso, tentando controlar aquilo que nós deveríamos confiar. Um
entregar nas mãos dele. Mas eu quero te dar uma notícia: Cristo nos resgatou, aleluia. Ele nos resgatou. Em 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por um alto preço. Ele nos resgatou do consumismo, do medo, da insatisfação, da insegurança, porque Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus que cuida. Você chegou aqui como imigrante, talvez você já está aqui há muitos anos. Deus nunca desampara. Deus nunca desampara. Ele sempre cuida. E com braços de amor Ele nos ensina a aprender a depender dEle. E agora tudo pertence a Ele, sua vida, seu tempo, seus recursos, sua família. E tudo isso precisa ser administrado para a glória de Jesus. A mordomia não é dar algo para Deus, é viver sabendo que tudo é dele. Fique de pé no seu lugar.